Bom dia, eu sou a Heloísa Zimmermann, coordenadora do Núcleo de Infância e Adolescência da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E é com muita honra que a gente está recebendo hoje a Melissa Pimenta, socióloga. A Adriana vai falar mais sobre ela, para o nosso dia Café com Nia, né, sobre o filme da Barbie, que a gente achou muito interessante por vários motivos. Então, bem-vindos a todos. Vou passar a palavra para a Adriana Ampessan, que vai coordenar a mesa. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, pessoal que está aqui presencialmente e o pessoal do online. Nós estamos aqui hoje, né, para mais um Café do NIA. O NIA é o Núcleo da Infância e da Adolescência dentro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E hoje nós vamos falar sobre o filme da Barbie. E é uma característica da Heloísa Zimmermann, que é a coordenadora do NIA, de propor sempre essa troca com profissionais de áreas afins, que enriquecem tanto o nosso pensamento psicanalítico, né? Para mim é um sinal de saúde a gente poder trocar com outras áreas. E surgiu dentro do núcleo a vontade de discutir, de pensar, ampliar o pensamento sobre o que tem levado tanta gente para o cinema para assistir a Barbie, né? E poder discutir com a Melissa, que está aqui presente, que aceitou o nosso convite. A Melissa é Melissa de Matos Pimenta, é socióloga pela Universidade de São Paulo, e atualmente professora associada do Departamento de Sociologia da URGS, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, também da URGS. É um prazer te receber e nos ajudar a pensar, né, questões das várias camadas que aparecem nesse filme. Obrigada pela presença, te passo a palavra. Só um instantinho, a gente vai ter em torno de 40 minutos para conversar e depois abrimos o diálogo. Obrigada. Muito obrigada. Então, obrigada pela apresentação, Adriana, obrigada, Luísa, pelo convite, por estar aqui, né, e a gente poder contribuir para o debate a partir de um outro eixo analítico, tá? Então, como a Diana me explicou, eu sou socióloga, então o meu olhar é eminentemente sociológico, né, sobre esse filme. Eu levei a minha filha de 8 anos para assistir o filme comigo, né, e foi muito divertido, ela adorou, né, embora nem tudo ela consiga ler, como a gente lê, claro, né. E uma das perguntas que ela me fez, que já começa a discussão, né, foi por que o filme tinha classificação indicativa a partir dos 12 anos, né? E ela me questionou bastante, porque até o final do filme ela não achou absolutamente nada demais. E eu falei, pois é, né? E aí é muito interessante a gente, como socióloga, mãe, né, que estuda relações de gênero no Brasil, né, ter que responder uma pergunta desse tipo, né, e eu tô sempre nesse tipo de situação, né. Outro dia nós tivemos, eu passando na rua e tinha uma mulher muçulmana que estava com véu, né, e ela falou, mas por que ela tem que cobrir o cabelo, né? E ela não se conforma. É muito interessante como ela já, com a idade que ela tem, acabou de fazer 9, né? Ela já consegue questionar padrões de gênero, né? Ela é atenta e consegue, né? Então, e por isso mesmo que eu levei para assistir o filme, e eu achei o filme muito bom em muitos aspectos, evidentemente que não dá conta de tudo, né? Ele é uma proposta comercial, enfim, mas tem umas tiradas ótimas no roteiro, ele é muito provocador, e talvez por ser também provocador tenha causado tanta reação, né? Nós tivemos reações muito acirradas, né? Também de recusa e rejeição a assistir o filme, que diz muito sobre o contexto que a gente está vivendo, né? Bom, então, para falar do filme da Barbie de uma perspectiva sociológica, e a gente não vai dar conta de tudo aqui, eu vou primeiro pontuar que o nosso campo de estudos é sempre das relações e interações humanas, né?
Então, quando a gente vai pensar nas questões de gênero, né, e gênero é uma categoria sociológica ampla, que não é exclusiva da sociologia, tá? Também da antropologia, da psicanálise, da filosofia, da historiografia, enfim, né, que abrange também outros gêneros, não apenas o gênero masculino e as suas relações e interações sociais. E o que nos interessa, sobretudo, é como se dão essas interações. E a gente pode dizer assim, que, do ponto de vista as relações de gênero, elas não são estáticas também, né? Elas são histórica e culturalmente construídas, mas são relações de poder. Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que colocar, né? Não existe neutralidade na relação entre os gêneros, né? E em sendo uma relação de poder, ela implica assimetrias e desigualdades, né? E por isso que é fundamental a gente trazer essa questão para a discussão no cotidiano, porque essas desigualdades, elas não são algo que a gente consiga enxergar com clareza, né, em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, né? Isso é uma das tarefas da sociologia, estudar as relações de gênero e compreender essas assimetrias e justamente mensurá-las e torná-las objetivamente visíveis. Porque essas desigualdades, elas situam gêneros em posições diferentes, né, numa sociedade, e isso lhes confere, por um lado, vantagens e desvantagens sociais. E, no limite, numa sociedade em que as relações de gênero são conflituosas, como é o caso da nossa sociedade brasileira, no limite elas levam à violência, que é o meu campo de estudos, né? Eu sou o vice-coordenador de um grupo de estudos de violência, e no limite extremo levam à violência letal, né? Então, eu acho que é extremamente relevante a gente ocupar todos os espaços possíveis para discutir relações de gênero no Brasil, porque nós vivemos um conflito cotidiano, né? Então, dados muito recentes, publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, o anuário estatístico, que sai todos os anos, né, evidenciam um incremento muito significativo da violência contra a mulher, da violência contra crianças e adolescentes e da violência contra a população LGBTQIA+. E nesse contexto a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo responde um pouco à rejeição ao filme da Barbie. Né? Então a gente também tem né, um contexto, né, em que esse conflito está aflorado no campo das ideias, né, e dos conflitos que a gente chama das guerras culturais. Né? Bom, falando sobre o filme, né, o filme ele é interessante no sentido de que se propõe a construir uma sátira, né, então, com muito senso de humor em várias coisas, em relação ao próprio produto, que a Barbie é um produto, a gente não deve nunca esquecer que ela é uma mercadoria, né, então ela é comercializada, ela gera lucro, né, ela gera exploração também, e ela é uma ideia que tem 50 anos já, mas vem se modificando, né? E aí tem coisas interessantes, né, nessa ideia. Então o filme procura, de certa forma, né, no roteiro, problematizar esse produto, a própria empresa, a Mattel, né, que é uma coisa interessante, porque é um filme licenciado pela própria empresa, mas que abriu um certo espaço para a crítica de como funciona uma grande corporação, né, e é isso mesmo, é um prédio alto, né, e aí lá embaixo tem os funcionários, todos uniformizados, padronizados, trabalhando em baias, né, naquele ambiente corporativo pavoroso, né, e alguém vai lá para cima, e estão todos os executivos que nem sabem o nome um do outro, o executivo 1, financeiro 2 e tal, e o presidente da empresa, e é isso mesmo, é uma empresa gerida por homens, né, que produz brinquedos para meninas, né, então isso é outra coisa também, né. Quando a gente vai pensar nas relações de gênero, né, no Brasil e em outros contextos também, a gente organiza as relações entre gêneros de uma determinada forma, né? E nessa forma ela é desigual e ela favorece o gênero masculino. E um determinado gênero masculino, que não é só um homem, é um homem heterossexual, também tem isso. E ele não é só heterossexual, ele é branco, né? E ele tem alguma série de outras características que o colocam numa posição relativamente hegemônica. E que está sempre em disputa, né? Estão sempre tentando aproximar dessa proximidade, né? Então, eu acho interessante isso, né? A possibilidade de, no filme, fazer uma certa crítica a esse mundo corporativo, mas
crítica ou não crítica, a Barbie continua aí nas lojas sendo vendidas no setor de produtos voltados para meninas, né? E isso é uma outra característica das nossas relações de gênero, que é essa divisão muito forte, né, em que a gente se refere a ela atualmente como binarismo de gênero, né? A gente só enxerga isso, o gênero feminino, o gênero masculino, e nada entre isso, ou fora disso, ou além disso, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver além do binarismo de gênero, porque na nossa ordem de gênero está muito consolidada uma ideia de que certas características corpóreas, elas determinariam, né, mas o gênero ele é construído, porque da mesma forma que a gente vem aqui vestido de uma determinada maneira e se senta de uma determinada maneira, se a gente for para a Arábia Saudita vai ser um pouquinho diferente. Então, não existe uma essência de ser gênero feminino, não existe. Ela varia muito. Eu não vou conseguir ser uma mulher idêntica a uma mulher indiana ou uma mulher japonesa, né? É um pouquinho diferente. E eu não sou a mesma mulher que a minha avó pôde ser, né? Nem que a minha mãe pôde ser. Então, o gênero está sempre sendo construído e desconstruído também. E, bom, no estado que a gente está, a gente identifica isso, essa tensão, né? Uma dificuldade de aceitação de que pode haver mais do que um gênero feminino e um gênero masculino. E tanto para um como para o outro, né, a gente convive com uma certa expectativa em relação a um conjunto de comportamentos e atitudes, né, que acabam condicionando até a forma como a gente senta na cadeira, né, até a forma como a gente anda na rua. E isso está tão introjetado que é difícil a gente sair, né, e conseguir enxergar para além, né, dessa dualidade, tá? Bom, o filme da Barbie, ele expressa muito claramente essa dualidade na relação entre as duas personagens, entre os dois brinquedos, os dois produtos, né? A Barbie e o Ken, né? Por outro lado, na proposta ali desse produto, existiria um espaço, né, para o feminino ser, né, como diz lá o slogan da Barbie, tudo que você quiser ser, né? E aí está a graça, porque no mundo da fantasia, sim, isso acontece, mas no mundo real não é bem assim, né? É lógico que a dualidade ali apresentada ela é bastante estereotipada, né? Então, assim, é lógico que reforça um pouco também a ideia da gente rir de como esse brinquedo é construído, né? Por mais plástico que ele seja, plástico no sentido de plasticidade, né? É muito fechado. Né? Então, tem uma concepção de feminino extremamente estreita colocada ali, né? E ainda que o filme já apresente características, né, das conquistas de grupos sociais e de minorias pela representatividade, e ele faça esse esforço para ser representativo, porque a gente tem a Barbie negra, a Barbie deficiente, né, com deficiência na cadeirante, tem a Barbie que é plus size, né, e tem outras Barbies, né, tem até uma Barbie trans, né. Essa não é a realidade sequer do produto, né, o produto, ele muito recentemente conseguiu incluir alguma diversidade, mas a tônica permanece, né. E essa crítica em relação a essa uniformidade do produto também aparece no filme, o que é uma coisa curiosa, né? Assim, onde que, né, atualmente a gente pode fazer uma crítica a esse produto, né? Tem outras questões ali nesse fechamento, né, que dizem respeito a um feminino que tem que é uma série de condicionamentos, né? Até umas metáforas muito divertidas, né? Quando a gente vai pensar que a Barbie ela está dentro de uma caixa, né? E dentro dessa caixa, ela é toda perfeitinha, ela tem pernas longas, ela tem um busto X, ela tem uma cintura Y, ela tem um cabelo Z, e aquela dos saltos é maravilhosa, né? Porque também desconstrói umas coisas, né? Ela fala, se a gente tivesse que usar, né? Se eu tivesse pés chatos, se eu tivesse que andar, eu já não usaria saltos, né? É muito divertido. Dentro da caixa, ela também é uma boneca que não tem sexualidade. Essa eu acho que é uma grande característica desse feminino, né? E aí a gente vê como é uma proposta que já vem junto com o controle social do corpo da mulher, né? Então a mulher, ela não pode sentir desejo, tanto que ela não
sente nada pelo Ken, ela não tá nem aí, né? Ela não tem genitais, né? Que é uma outra discussão, né? Por que que a criança não pode ter acesso a um brinquedo que tenha genitais? Por que que ela não possa olhar o corpo masculino, o corpo feminino, né? E aparece também no filme essa questão, né? Da Barbie gestante que saiu de linha, né? Da Barbie adolescente, né? Que entra na puberdade, né? Porque essas questões são interditadas, né? E como é que a gente está falando de gênero atualmente, né? E não pode falar nada disso, né? No filme, e o filme ainda tem classificação indicativa. É uma série de contradições, né? Com as quais a gente convive, né? Então, por não ter essa sexualidade, ela não pode ser erotizada de maneira nenhuma, né? Bom, fica complicado, né? Que tipo de relação que ela vai estabelecer, tanto com as outras Barbies, como com todos os outros Kens que estão ali presentes, né? Então, esse é um aspecto, né, que eu acho que é interessante da gente pensar no filme. Eu não sei se as pessoas querem se manifestar no meio, né, fazer perguntas, ou se eu falo por um tempo, fiquei em dúvida, que eu acho que eu vi. Pode ir falando. Tá bom. Tá bom. Esperando a fala. Das perguntas. Bom, aí o que eu acho interessante é que as duas personagens são colocadas em conflito, e é um conflito marcado por essa dualidade, né, dos lugares, né, um conflito dentro do binarismo, sobre o que é o mundo imaginário, né, da proposta, o que seria... É uma sátira em relação a como um brinquedo poderia pretender, na verdade, resolver os problemas denunciados pelo feminismo, né? E não resolve absolutamente nada, né? Isso é colocado pela adolescente, né? Que é a menina, a filha da funcionária que trabalha na empresa e que vai para a Barbilândia, né? Mas é muito interessante quando o Ken descobre que o mundo real, os homens mandam. É muito engraçado. Para nós, mulheres, é muito divertido isso, né? Porque o que a gente pode fazer, né? Nessa etapa do filme, a gente pode pensar no exercício que a gente está fazendo aqui de desconstrução do gênero e das relações de gênero, né? É uma espécie de despertar, né, para a realidade, né? Então, o trânsito dos brinquedos para o mundo real é um pouco reflete um pouco esse processo de amadurecimento, né, da criança que sai do mundo da fantasia e cai no mundo real, né, que está aí, né, e o mundo real é esse mundo muito feio mesmo, né, onde existe conflito, onde existe dor e sofrimento. Então, aquela cena da Barbie sentadinha ali na praça e atenta às emoções em volta, né, que mostram que nem todos os dias são perfeitos, né, e não é sempre aquela festa e tudo mais, né, deixa isso muito claro, né? E nesse processo, o que eu acho mais rico é isso, né? É um filme que se propõe a problematizar as relações de gênero como elas tendem a acontecer, embora o filme não dê conta de todas as problemáticas que existem, né? Nas relações de gênero, que é isso, né? Dos homens, né? Até de uma forma satirizada também, porque eles aparecem como o Ken em contato com os homens do mundo real e depois, né, limitados em muitos aspectos, né? Então, aquela cena do muro é muito divertida, né? Quando eles começam a construir o muro, quando eles descobrirem que o muro tem que ser construído para os lados, daí a gente não, também, né? A gente não vai. E a própria ideia de construir um muro, né? De construir né? É uma metáfora um pouco desse desejo que a gente está vivendo, né? De separação e de recolocação de coisas num lugar imaginário aí do passado, em que supostamente haveria uma suposta harmonia entre os gêneros e as mulheres saberiam o seu lugar, né? Essa eu acho que é a crítica mais contundente e rica do filme, né? No sentido de que sim, eles estão tentando restabelecer uma ordem, né? Que não existe, né? Não existiu e que já está desconstruída, né? E a desconstrução dessa relação hierárquica e desigual, ela é importante porque, da perspectiva dos direitos humanos, o que a gente está falando? A gente está falando de direitos fundamentais, né? E nunca é um pouco importante lembrar o quanto a gente está falando. A importância disso não é uma mera questão mimimi, não é isso, gente. Quando a gente não discute as relações de gênero, o quanto a desigualdade de gênero, as relações de poder,
elas no limite levam à morte. A gente está falando da morte de mulheres, a gente está falando de feminicídios, né? E a gente está falando de um país extremamente transfóbico e homofóbico, né? Que tem uma altíssima taxa de letalidade contra pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, né? Então, é por isso que a gente tem que, né, falar. O filme propõe um pouco isso, né? O que é essa dominação masculina que aparece no filme? É esse desejo, né, de ter essa mulher na condição subalterna, né, dentro da casa, né, circunscrita a atividades domésticas, não exercendo profissões como as que são apresentadas lá no filme, a presidente, a juíza da Suprema Corte, né, enfim, e ali pronta para atender os desejos deste homem, né, que está nessa posição de poder heteronormativa, hegemônica, né? Então, é um pouco isso que se propõe, né, ainda que com algumas limitações, e acho que é por isso que ele incomoda tanto, né, porque recoloca esse questionamento, né, e a gente está, eu acho que no momento é um pouco isso, né? Houve avanços, né, as mulheres brasileiras, né, a gente pode dizer do nosso contexto, né? Houve conquistas, né? Basta a gente lembrar que era muito complicado conseguir separar, a gente precisou de uma lei do divórcio, direitos, por exemplo, a ter autonomia, poder ter propriedades, poder abrir a tua própria conta bancária. A gente, até ontem, gente, não faz nem 50 anos, as pessoas tinham que pedir licença para o pai ou licença para o marido, né? A mulher vivia numa situação assim, né? As mulheres hoje são autônomas, né, trabalham, são chefes de família, mas ainda assim a gente precisa de uma regulamentação, né, de lei para que equiparação salarial, garantir equiparação salarial. Então, realmente, não é muito bonito, né? Nem para as mulheres, nem para as pessoas LGBTQIA+, nem para as pessoas trans, nem para as pessoas negras, né? Então, dentro do que o filme se propõe, toca exatamente nessa questão, e é por isso que ele causa reação. Em parte é por isso, né? Em parte por conta da questão de que ele repõe a sexualidade, né? Ele termina com a Barbie indo na ginecologista, né? Que é ótimo, né? A minha filha perguntou o que é ginecologista, mas ela já foi, ela já sai, ela não lembrava o nome. Tudo assim. Não, é aquela médica que cuida especificamente ali da tua pibinha. Ela, aquela que eu já fui? É, exatamente, aquela que tu já foi, porque tu já precisou ir para uma outra coisa, já não tem a ver com isso, mas enfim, ninguém quer falar sobre isso, né? Então a gente é uma loucura, né? Parece que a gente está vivendo nos anos 1910, às vezes, né? Não em 2023, né? Então não avançamos muito. Mas enfim, são muitas camadas, né? O filme ele tem várias, além da própria sátira do produto, né, das relações, tem uma sátira também dessa masculinidade muito tóxica, que também aparece estereotipada, mas afinal de contas a Barbie é estereotipada, por que o Ken não seria estereotipado, né? Então, aí parece todos os estereótipos de masculinidade, né? A história dos cavalos, que é muito divertido também, né? Os cabelos, a roupa, a história da casa, né? Tem vários ali, assim, um pouco adaptados também, né, ao perfil do que seria esse universo, né? E a gente fica aqui se perguntando, né? Que sociedade é essa, né? Que a gente não importa o que a gente faz, a gente entra numa loja para comprar roupa, né? As pessoas nos perguntam, mas é menino ou menina, né? A loja de brinquedos, ela é dividida em duas partes, né? E eu não consigo muito bem para determinados produtos fazer essa troca, fazer essa transição, né? Ela se torna um enorme tabu, né? Então, a gente tem vários problemas aí ainda, né? Por que a gente não consegue, né? Nem assistir o filme da Barbie e dar risada em paz e sossego, né? Sem né, ter que ouvir críticas virulentas, né, de que é uma ameaça, né, às instituições, à família, né, enfim, uma série de questões. Então, do ponto de vista das relações sociais, isso é muito interessante, né? Eu acho que ele propicia uma oportunidade da gente pensar né, como se dão esses conflitos, e também desconstruir algumas expectativas em relação a esse lugar, né? A personagem, o fato dela não ter um final, é interessante isso, né? Por que ela não
necessariamente precisa se tornar a namorada do Ken, ou Ken se tornar o namorado dela, né? E eles casarem e viverem felizes para sempre e tudo, né? Porque ela não precisa parar a ser, né? Alguém, né, dessa parceria, né, e isso eu acho que é um passo importante, né, que a gente conviveu muito recentemente, ainda convive com isso, né, com a ideia de que o relacionamento afetivo, ele supriria o vazio interior, né, e as carências da autoestima, os desejos, os anseios, enfim. Então, é legal isso também, né? Para uma criança que vai assistir, pensar, olha, né? Não preciso, né? Não preciso que essa relação seja sempre, né? E em alguns momentos é possível a gente pensar que houve um esforço no tentativa de colocar a personagem do Ken no lugar, né? Do que seria como é que as mulheres no mundo real, né, são insuficientes, né, estão sempre esperando, né, essa correspondência desse afeto, né, para terminar e não se conseguem se reconhecer como um eu completo sem o outro, sem o parceiro, né. E isso existe, né. Eu estou com uma amiga agora que está em um estado bem grave no hospital, ela é separada. Ela teve um problema, precisou passar por uma cirurgia, né? E ela, desde que ela se separou, ela depende, né, desse ex-marido, né, que paga pensão para a filha. Infelizmente, ela faz 4 anos que ela está fazendo terapia, ela não sabe o que ela quer fazer, ela nunca trabalhou, ela sempre foi casada, sempre cuidou da filha. Ela não sabe quem ela é exatamente, ela não descobriu o que ela quer fazer, o que ela pode fazer, né? E está nessa situação bem complicada, né? Então, e acho que a gente, quanto sociedade, né, os movimentos sociais lutaram muito por isso, né? Para a autonomia da mulher, para que a mulher não precise estar neste lugar, né? Então, acho que é interessante a gente pensar que esse final é mais condizente, né, com a realidade de algumas mulheres, né, que chegaram a essa condição de autonomia, e que talvez isso seja mais interessante e desejável do que aquele final tradicional, né, que as coloca nessa posição de subalternidade, né. E a personagem, ao incentivar o Ken a justamente descobrir isso por ele próprio, abre essa possibilidade, né, também para ele como boneco ser mais do que, né. Enfim, não sei, gente, eu já falei um montão aí, eu queria abrir para a discussão. Ótimo. Então, está aberto para questionamentos, colocações. Marlise. Bom, em primeiro lugar, quero te dizer que tu vai falando e a gente vai pensando, né? Porque são tantas ideias diferentes também, né? Do que a gente, como psicanalista, pensa, enfim. Né? Não diferente, acrescenta, né? Então, parabéns, muito bom. Mas o que eu fiquei pensando, né, enquanto tu falava e quando eu vi o filme, é que nessa época da Revolução Feminista, assim, né, um pouco depois, eu estava na rua junto ali, né, e como era difícil também, porque não era sobre o feminino poder trabalhar e crescer. Nós nos igualávamos muito aos homens. A gente não raspava os braços, a gente não raspava as pernas, a gente não usava sutiã, né? Isso também não ajudava. E eu acho que em termos de feminismo, né, do que é o feminista, hoje em dia mudou muito da minha época para cá. Por isso me incomodou um pouco o título quando a gente conversou e era sobre a Barbie feminista, né? Porque eu acho que também é sobre a Barbie feminina que pode tudo, né? E que a gente pode tudo, todo mundo, né? Os gêneros, enfim. E que isso não era assim no início, era muito difícil. Então, dividia muito essa questão Tem muita gente com ranço do feminismo, né? Em função de que para ser feminista tinha que ser masculinizada, tinha essa coisa toda do gênero muito forte, ainda muito dividido. O que eu vi ali mudou, né? Muito. E com relação ao Ken também, né? Quando esse estereótipo aí que tu falasse, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que num momento ele me parecia Marilyn Monroe,
burrinha, né? Uma mulher que não era burra, né? Isso me chocou porque eu pensei, puxa vida, né? Quanto a gente já aguentou de estar no papel que o Ken tá aí, bobinho, burrinho, né? Então, que coisa boa, eu acho que está melhorando. A gente ainda tem muita luta pela frente, mas como melhorou, né? O mundo já da minha época de guria para agora, para isso. Obrigada, Maria. Oi. Não, na verdade, eu tinha colocado de uma perspectiva feminista, mas não, ela não é feminista mesmo. Não consegue, na verdade, né? Não, o feminismo foi mudando também, né? E ele é todo divergido internamente, né? Então, por exemplo, há feministas que defendem sim que o problema todo é o patriarcado, ele tem que ser destruído, né, e tal. Eu achei ótimo o filme trazer o termo patriarcado, né, assim até, né, mas também ele tem uma sutileza, né, quando o Ken tenta dentro do patriarcado, né, do mundo real, conseguir um lugar, ele também não consegue, né. Por quê? Porque também é altamente competitivo, e isso é uma das questões muito importantes nos estudos das relações de gênero, é quanto o machismo também afeta os homens, né? E é extremamente deletério. Existe uma masculinidade tóxica, né? Que afeta e que traz problemas de saúde mental muito sérios para os homens, né? Então, a questão do autocuidado, e, enfim, e tal. Mas é isso, né? Poxa, não basta ser homem, tem que ser PhD, bom, mas é tudo aquilo, tem que ser branco, tem que ter PhD, tem que ter conexões, tem que ter capital social, tem que ser herdeiro, tem que ser tudo ali, né, para conseguir, né, não dá para ser só um cara, né, aí não consegue, né, então, mas foi mais nesse sentido, e eu acho que, bom, tem bastante literatura para entender por que no início o feminismo procurou um afastamento tão radical em relação a esse controle social sobre o corpo da mulher, né? Isso é uma coisa que minha filha está sempre perguntando, mas por que eu tenho que tirar o pelo? Mas olha, tu tem que tirar se tu quiser, mas por que tu tira? Eu falo, olha, é uma longa história, né? Enfim, eu prefiro ficar com a Chimamanda Ngozi. Ela fala, olha, eu quero ser uma feminista e usar batom, eu gosto. Ela escreve isso, né? Então, assim, né? Isso a gente pode ser também, né? Assim, tá tão, mas tem que mediar, né? Porque é muito difícil. Heloísa Zimmer. Em primeiro lugar, muito obrigada, Melissa, muito bacana tudo que tu disse, né? Fazer a gente pensar em um monte de coisas. Uma coisa que me pareceu é que a gente, na psicanálise, fica mais habituada ao micro, né? A gente trabalha com a pessoa que está ali na nossa frente, mas a gente tem essa preocupação com o macro que tu traz muito, muito bem, né? Que a gente não está habituado a lidar. E eu fiquei pensando, então, em primeiro lugar, nisso, assim, como a gente deixa de ver coisas que, quando tu fala, ficam bem claras. E o filme, nessa coisa da sátira, da caricatura, também facilita, né, da gente ver. E eu pensei essa parte das lojas de brinquedos, né? E tu trouxe coisas pessoais e familiares, e eu fiquei pensando nisso também. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então, para mim, crescer e para frente não era tanto uma coisa feminina, masculina, era o que eles faziam. Então, eu achava esquisito coisa rosa, porque não era o que tinha mais na minha casa, né? Eu gostava de brincar de carrinho, tinha uns carrinhos muito legais, assim, sabe? Controle remoto, né? Então, esse tipo de percepção a gente vai tendo depois, à medida que a gente cresce, que o mundo é diferente de como na casa da gente é. E às vezes ele é um rosa plastificado que não é de verdade, né? Então eu achei bem bacana tu expor essa contradição entre o que deveria ser, o que a gente gostaria que fosse, o que é na realidade. E a parte da pessoa de véu, de burca, também me tocou muito, assim, porque a gente tem conquistas, coisas que são dadas e a gente nem valoriza, né? E daí, por a gente, assim, então, branca, com nível socioeconômico, cultural bem ok, né? E daqui a pouco a gente se depara com notícias, mas é aqui do lado, na minha cidade, né, que aconteceram essas coisas, e como é que a gente fica com isso?
E eu acho que o filme da Barbie, então, traz em forma de sátira, de brincadeira, coisas que, na verdade, são muito sérias, né? E que, por isso, eu achei importante a gente parar para discutir, né? Que o patriarcado deve ser combatido, a gente deve ter relações iguais, a gente já tem isso super claro há muitos e muitos anos, mas como é difícil modificar, é um trabalho que é demorado, né? Por mais que as leis garantem, né? LGBTQIA+, é uma conquista, casamento entre pessoas do mesmo sexo, é uma conquista, mas não é. É na lei, é no papel, mas na prática é difícil, continua um sofrimento atroz, um preconceito atroz. E queria te perguntar, assim, como é que tu vê isso ao longo do tempo? Assim, a gente já conquistou muita coisa, mas como é que tu vê o futuro? Assim, tu falou da tua filha, as crianças estão crescendo num mundo diferente, com uma cultura bem mais amena em relação a que a gente cresceu, mas como é que tu vê isso para frente, assim? Não sei. Às vezes eu sou muito pessimista, porque eu acompanho, como eu estou no grupo de pesquisa de violência, né, e a gente acaba estudando muito a questão da violência, eu acompanho muitas notícias sobre feminicídios, né, e a gente tem tido, assim, uma quantidade muito expressiva, né, isso acontece em todos os segmentos sociais, embora as mulheres negras sejam mais vulneráveis. E é isso que me incomoda mais hoje, porque a gente andou bastante e a sensação que eu tenho é que, pelo fato de a gente viver uma imensa crise da sociedade do trabalho, esse modelo hegemônico de masculinidade é absolutamente insustentável e eu sinto como uma enorme reação às conquistas que muitas mulheres, né, obtiveram, mas é também um uso político dessa guerra cultural com base em valores morais, né, que tentam recolocar esse controle sobre o corpo da mulher, sobre a sua sexualidade, sobre os direitos reprodutivos, com muita força, né? Então, quase como, bom, vamos buscar de novo esse lugar que aí eu tinha trabalho, eu era o provedor, eu era, né, que não tem, ou sempre foi uma ilusão. Eu acho que é uma reação, mas também tem uma instrumentalização com fins de político, porque como isso mexe muito, ele provoca o que a gente chama de pânico moral, existe um movimento que tem um posicionamento político e ideológico, claro, que se apropria disso como linguagem e como estratégia para aumentar o seu poder de influência. E isso não está acontecendo só no Brasil, né? A gente vê que essa retórica masculinista, ela tem aparecido em outros lugares, né? Então a gente tem coisas extremamente preocupantes, né? Como o movimento Red Pill, por exemplo. Não sei se vocês já pararam para ouvir alguns desses coaches, assim, é muito desesperador, né? Que tentam influenciar pessoas jovens e causar essa... E o que isso gera? Gente, é sempre assim, no limite, as pessoas, por que eu estou discutindo isso? Assim, porque termina em morte, tá? É isso, termina em morte. É isso, a gente vai ter adolescentes, a gente vai ter jovens, né, que começam a desenvolver um comportamento extremamente misógino, né? Então, e a misoginia, ela está muito explícita e muito escancarada, né? Tanto no feminicídio como na enorme violência política que a gente está vivenciando, né? O que está acontecendo, né? Não importa se é de esquerda, de direita, vai sofrer, né, violência política, né? A gente vê o caso da Joyce Hasselman, o caso da Manuela Dávila, né? As histórias da Sâmia Bonfim, a Thalíria Peroni, a gente vai listando a Isa Pena, né? O que é isso, né? Como difícil, isso afasta, né, as mulheres trans da política, precisa ter, assim, uma saúde mental absurda para conseguir conviver com isso diariamente, né, mas é uma estratégia política do confronto, que utiliza o pânico moral, que recorre a isso, né, para conquistar poder, né, então por isso que a gente precisa estar atento, né, e também estar muito seguro, né, nas nossas estratégias de comunicação também, porque isso tem que ser desconstruído o tempo inteiro, né, nem que a gente, tô defendendo o quê? Tá, não sou feminista, mas tu tá no Brasil? Tem a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, direito fundamental humano à vida. As pessoas têm que viver, não podem morrer, sabe? Porque é mulher, porque é trans, porque é gay. É isso.
São várias coisas, muitas coisas. Mas eu fiquei pensando, acho bem importante essa tua fala agora de que isso termina em morte, e que essa é a questão, porque tem esse teu olhar do social, né? Isso termina em morte, em assassinato, em feminicídio, né? O que quer que seja. E tem o nosso olhar de dentro da clínica, que isso termina muitas vezes em suicídio, né? E aí é o outro lado, né? Que isso acaba... Claro, não é nem divulgado, coisa e tal, mas a gente tem visto um aumento importante, né, do pessoal, jovens, adultos, adolescentes, até mesmo crianças, né, com ideação suicida. E acho que todo esse discurso, toda essa violência social implica muito isso. Não é só o mundo interno, né, não é só algo que não funcionou bem na sua vida, na sua casa, na sua família. É algo que também tem uma correspondência no social. E acho que isso é bem importante, né, e o filme traz para pensar. Agora, trazendo para a história do filme da Barbie, que eu fui assistir, assim como tu, vou contar algo bem pessoal, assim, eu fui assistir com a minha filha de 14 anos, que já é de uma outra geração, né, assim, total diferente. Eu, aos 14, já pensava ideias feministas, conhecia a palavra, porque minha mãe tinha esse referencial, né, mas a maioria das minhas amigas não. Ela com 14 e as amigas dela com 14, claro, de uma determinada bolha, né? Mas assim, não teve novidade o filme para ela. Falar em patriarcado era uma palavra que eu conheço, né? E isso eu acho que é muito interessante. Esse letramento que eu vejo esses adolescentes, eu acho que é bem importante, isso vai ser impactante. Isso assusta os meninos adolescentes. Então, lá na adolescência, eles já, né, acho que esses discursos red pill, coisa e tal, capturam porque já estão assustados lá com as meninas que estão, né, botando banca, assim. Isso eu acho bem importante. Outra coisa que eu queria trazer para a gente entrar na discussão, que eu acho que o filme não tocou, mas, pelo menos, né, na minha vivência e de outras amigas, poderia ter tocado, e até dentro de uma perspectiva psicanalítica, a Barbie chegou no Brasil em 82. Eu fui pesquisar isso tudo. Depois que eu vi o filme, eu fui atrás. Eu tinha 5 anos, né? Eu ganhei a primeira Barbie quando ela chegou no Brasil. Então, eu tive uma Barbie primeira geração brasileira. O Ken, que nem era Ken, que era Bob, foi chegar no Brasil em 89. Então, eu tive de 82 a 89 só a Barbie para brincar, né? E aí, eu fui conversar com outras amigas, também quarentonas, assim, vocês tinham Barbie, brincava? Bom, as Barbies namoravam. E isso era muito... Porque só tinha Barbie, né? Era Barbie com Barbie. E isso, né? Dentro da psicanálise, claro, a gente sabe, né? Que a criança, né? O Freud lá já disse, bom, que a criança tem esse aspecto de uma sexualidade flutuante, ok? Mas isso eu senti... claro, o filme seria muito mais provocativo se isso aparecesse, mas eu senti falta. Porque eu acho que é algo interessante da gente pensar, né? O quanto as crianças dentro disso, da construção do gênero, transitam, né? Dentro da sua sexualidade mais livre, que depois vai se direcionando. Era só a associação mesmo. Obrigada, Aline. E tinha falado antes, nossa, eu achei tão... tem coisas que não tocam mesmo, né? E se problematiza. Uma das coisas que me irrita é isso, tá todo mundo representado, mas não são a Barbie principal, né? Então, quando a Barbie é estereotipada, né? Fora do padrão, né? E é muito interessante a figura da queer, né? Que é a Barbie estranha, a Barbie estranha que é muito legal. Mas, me fugiu aqui o que eu ia falar. Tanta coisa, tanta ideia. Não, o negócio do suicídio, né? Sim, o suicídio também a gente analisa como um fenômeno social, né? E agora eu lembrei. A questão do quanto isso está incomodando os meninos, adolescentes, eles não sabendo. É porque não é trabalhado. A gente não encontra espaço social para, né? Por um lado, eu acho que assim, feminismo não tem volta, né? A gente empoderou as meninas, as adolescentes e elas tem coisas que são inaceitáveis. Ninguém vai querer voltar a determinadas coisas. Não se consegue. O máximo que vai conseguir vai ser uma reação da revolucionária igual lá do filme do Conto da Aia, tá? Vai acontecer isso. Não se vai aceitar esse tipo de sujeição mais. Por outro lado, é imperativo esse trabalho também com os meninos, os adolescentes, os jovens, porque pode ser muito ameaçador, e eu também não encontro respaldo, porque tem uma diferença geracional. Quando eu falo da questão geracional, é isso mesmo, a gente brincou com a Barbie de formas diferentes, em contextos diferentes, né? Eu achei um Bob no
no Brick, comprei para minha filha. Mas o problema é que ele é muito mais, ele tem um outro perfil, um outro feitio e não cabe nenhuma das roupas, então ela não se empolga muito para brincar, porque não tinha. Tinha. E é muito mais, assim, o estereótipo muito mais adulto, né? Agora eles estão mais adolescentes, isso é também outra chave interessante, né? Mas eu acho imperativo, é importante isso, a gente tem que traduzir isso também porque os homens precisam ser protegidos do machismo, eles precisam também, porque é muito ameaçador, eles estão sempre empurrados para isso, né? Fazem um esforço louco para correr atrás de ser, né? Se aproximar da masculinidade hegemônica, vão se frustrar, a imensa maioria vai se frustrar, e vai dar nisso, vai dar no movimento Red Pill, vai dar nesses coaches malucos, e vai dar nos incels, e vai dar nos que batem nas mulheres, e no limite matam. É essa que eu acho que é a preocupação. E vão levar ao suicídio também, né? Quando descobrem que é outra forma de estar no mundo, né? Outra identidade de gênero, é outra orientação sexual, não é essa, né? Normativa. E aí, faz o quê? Né? Quando a família não acolhe, né? E tem muita violência intrafamiliar também. Marli. Fiquei pensando na própria palavra queer, que em inglês não é estranho, né? É homossexual, então seria Barbie homossexual e não Barbie queer, né? Não Barbie estranha, né? Queer não é estranho, é um adjetivo para homossexual em inglês. Então, agora não tinha me tocado, mas agora vocês olham e dizem, não, queer, né? Então, estava ali. Eu estava pensando na parte dos brinquedos, assim, que eu fiquei lembrando de histórias que marcam a gente, duas divertidas, assim, que eu fiquei sabendo de tempos atrás. Uma é uma cena familiar, assim, um almoço em que apareceu o assunto de é homossexual, e daí o menino de 6 anos diz, eu tenho um colega que é gay, a palavra era gay, e daí o pai, mas por que tu tá dizendo isso? E daí o guri, porque ele é, e o pai, então, mais da nossa geração, achando que o menino estava ofendendo o colega, chamando o colega de gay, e o menino de 6 anos, não, mas ele é. E daí, e daí a mãe se deu conta, mas por que tu tá dizendo isso? Me explica. E daí o menino, porque ele disse que gosta do outro fulaninho e porque tem sangue de Barbie que corre nas veias dele. E o guri estava super bem adaptado, né? Falou pro colega que gostava dele, o colega disse, tá, mas eu não gosto de ti de volta. E ficou tudo bem, sabe? Tipo, lidam com as frustrações, assim, eu acho que é um ambiente tão legal. Até que, anos mais tarde, os pais se deram conta que o guri parece que talvez fosse ser gay, e daí começou a confusão, porque não aceitaram e tal. Então, como às vezes a cultura ajuda e atrapalha, né? As crianças estavam levando numa boa e os pais, com essa cultura antiga, não aceitaram. Tu falou da violência intrafamiliar, né? E ela vem de várias formas sutis, né? Quando é uma coisa até mais hostil declarada, a gente consegue se defender melhor, mas quando ela é desse jeito, né, então vai para terapia, porque, né, não vai ser gay. Na nossa família isso não existe. Então, esse tipo de coisa também acho que é importante da gente poder se adaptar e ajudar as pessoas a se adaptarem às novidades, né? Que para nós até já não é mais, mas para muita gente ainda é. Eu li um artigo, eu não me lembro agora o nome, tá, de quem escreveu, mas era muito sério, assim, falando de gerações, né? E as gerações, essa geração, ela, principalmente a geração também da tecnologia e tal, ela tá tendo um gap enorme, um gap muito grande de distanciamento da geração de pais, assim, tipo, isso implica talvez até num distanciamento social horrível dessas pessoas mais jovens que a gente está falando, para essas que não compreendem, né? Que é isso que vai acontecer, vai ter um buraco, já está havendo um buraco geracional e ele vai só aumentar, porque daqui para frente vai ser muito diferente,
né? Em todos os sentidos, inclusive pela questão tecnológica, que tem gente que nunca vai alcançar isso, né? Então é isso. Tem que abrir para o pessoal que está online, né, participar, né? Só vou fazer um comentário sobre essa coisa do brinquedo, né? Eu fiquei pensando que o filme da Barbie acabou, o fato de ter toda aquela caixa rosa e tudo, acabou espantando. Os meninos não iam ver mesmo, e eles precisariam muito ver esse filme. Mas olha, ainda hoje eu não sei se é uma questão só geracional, tá? A gente convive com isso, a gente tem filho, a minha tem 9 agora, né? Mas e isso já começa, os colegas que aprendem em casa, né? Ah, mas isso é coisa de menina, isso não pode usar. E a gente tem altas discussões, né, sobre por que não pode usar rosa, de onde alguém tirou isso, né? Desconstruir isso é uma tarefa árdua, diária, né? E então ainda tem, né? Mudou, mas não muito, né? Então o brinquedo ele vai ser muito circunscrito, né? A gente ganhou no quê? Eu acho que as meninas brincam de Lego, vão fazer cosplay da Princesa Leia lá, vão participar do Star Wars, né? Enfim, mas o trânsito dali para cá não dá, sabe? A gente teve experiência disso em sala de aula, né? De colocar só a foto do menino brincando com uma boneca bebê. A gente tem aluno levantar e sair da aula, sabe? Assim, não consegue lidar, é tão ameaçador, mas é tão ameaçador, né? E a gente vai, peraí, tu tem filho, tu não brinca com, né? Tu não cuida do bebê, né? E não, é muito complicado, né? É muito complicado. Pois é, os filhos homens de vocês assistiram a Barbie, eles foram de boa vontade? Uma pergunta, não precisam responder. A Melissa convidou, né, o pessoal do online, que está aberto desde sempre, é só clicar na mãozinha para que vocês participem junto com a gente. Alguém quer colocar alguma questão? Oh, pode ficar à vontade. Bem-vinda. Obrigada. Eu estou gostando muito da discussão de vocês e fiquei mesmo pensando. Tá, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Brenda. Eu fiz mestrado na Unicinos e o que eu vou falar é que eu vi a defesa de uma colega minha que trabalha com violência conjugal, né, numa perspectiva mais sistêmica, mas ela fez um levantamento de dados que foi bem interessante, assim, mas muito preocupante, porque ela fez uma pesquisa sobre estratégias de conflito e resolução entre casais, com uma amostra relativamente pequena para um estudo quantitativo. E quem trabalha com pesquisa sabe que quem responde no final das contas os forms, né, que se envia, é um grupo ainda muito seleto, né? Ninguém mais gosta muito de responder, mas é o pessoal do PPG mesmo, encaminha para pessoas próximas. E entre os resultados que ela levantou, apontaram muita violência física e psicológica, né, sofrida pelas mulheres da pesquisa. E quando eu digo as mulheres dessa pesquisa, eu estou falando, bom, das minhas colegas do PPG, que responderam o formulário, todas com ensino superior completo, às vezes pós-graduação, né? Então, assim, que antes a violência era de gênero e conjugal era vista muito dentro de uma situação de vulnerabilidade, né? E nem sempre é só ali que acontece. Então, foi preocupante no sentido de que às vezes a gente acha que por causa que tem ensino superior, tá ali por dentro, não vai acontecer. E eu lembro de chamar e dizer assim, nossa, mas foi a gente que respondeu, né? Um grupo bem pequeno, numa bolha ali do PPG e pessoas próximas, né? Então, bem preocupante. Foi uma coisa que eu queria trazer. E eu também queria perguntar para vocês, assim, porque quando eu olhei o filme da Barbie, eu fiquei... E mais pessoas partilharam, assim, dessa ideia, quase uma identificação com o Ken, como quase que um castrado, assim, tá podendo menos, né? Fala de um sofrimento, e ele tem algo, assim, quase como que aparecesse um desejo, né? Então, eu entendi também o filme como alguma questão da falta, né? Queria entender se numa perspectiva sociológica e tem algum laço com isso, assim, se vocês poderiam
contribuir, né, nesse sentido. Obrigada, pessoal. Obrigada também, Bruna. Ô, Brenda, é Brenda. Brenda, desculpe. Obrigada pela tua colocação. Olha, é só ver o que aconteceu durante a pandemia, né? Ficou escancarado que mesmo no setor que a gente diria que seria mais, né? Entre as pesquisadoras todas, cientistas, né? O Parents in Science lá da URGS mostrou isso. Tem vários estudos, né? Caiu a produtividade. Então, isso eu fico pensando, socióloga, feminista, entre cientistas sociais e tudo, o pessoal do ensino superior, caiu a produtividade, que ficaram acumulando tarefa doméstica durante a pandemia, deixaram de publicar artigos e tal, aumentou brutalmente a violência doméstica durante as medidas de isolamento social, né? Então, esse é um problema muito, muito evidente, né? E eu acho que a gente tem que falar, porque eu acho que houve um recrudescimento, né, no aumento da violência, ou ela está mais escancarada e mais exposta, mas o resultado da pesquisa é isso, não existe, isso é um fenômeno que ocorre independentemente da classe social, existe relacionamento abusivo, mesmo que tenha um ensino superior, isso não é um remédio, uma panaceia para, né? Porque a forma como a gente naturaliza as relações desiguais e hierárquicas de gênero é tão, né, introjetado que é muito difícil. O exercício de desnaturalização, de problematização, ele tem que ser feito constantemente, né? Ele é um movimento educativo que a gente tem que fazer, né? Como o termo que está usando, letramento, né? Ele é necessário, né? E super, super importante, né? Eu acho que no filme, a personagem do Ken, ela meio que faz um pouco essa coisa do invertido. Eles trabalham muito na perspectiva da dualidade, o mundo da fantasia, da brinquedo e o mundo real, né? O mundo super, hiper feminino e o mundo super, hiper masculino. É meio empobrece um pouco. Mas ao colocar o Ken naquela posição, em alguns momentos daria para trocar, é como se ele fosse a mulher, né? Então, como que a mulher se sente, né? Insuficiente, ali, sempre tentando chamar atenção, sempre esperando que o outro dê atenção, né? Ou se apare, uma coisa assim, né? E do ponto de vista, né, da masculinidade hegemônica, ele está muito longe de ser, né? Até tanto que fica, porque é um brinquedo para as meninas, né? Ele não é, ele é muito diferente, né, de um Transformer. Ele é muito diferente de um boneco guerreiro lá, não sei, de um Falcon. Ressuscitei o Falcon. Então, ele é muito diferente, ele é muito também, é porque ele também é assexuado, né? Propositadamente, né? Então, é complicado. Aconteceu alguma coisa aí nesse período que as coisas foram ficando ainda piores, né? Eu acho que é o mesmo movimento maluco que a gente teve de contar a história da Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo não come mais a vovó, não sabe? E, né, e toda essa coisa de botar a infância numa bolha que não existe, né? Eu acho que é a mesma coisa, não sei, desconfio. Sim, eu chamo de pasteurizar as histórias infantis como se a violência não fizesse parte do mundo externo e interno, né? E a Aline falou sem microfone, então eu vou dizer a questão do Falcon, né? Que era, para quem é da nossa cidade, os meninos brincavam de Falcon. E uma outra história dessas que eu acho divertida é uma menina que chega para a mãe pedindo um Max Steel, que é o Falcon mais moderno um pouco, de presente. A mãe fica meio impressionada, mas por que tu quer? Ela, porque o Ken não é assim tão forte, né? Ela queria como é que se diz daí? Um estereótipo masculino mais estereotipado do que o Ken. Porque quando tu tava falando também, Melissa, eu lembrei do Toy Story, né? Que tem a Barbie e o Ken, e um Ken mais feminizado, assim, né? Um Ken mais que se veste, que vai lá, que quer trocar roupa. Ele tem, fica ali uma brincadeira sutil, que acho que para quem é criança nem saca muito, mas a gente fica dando risada daquele gay Ken, né? E eu acho isso interessante também, né? Da gente pensar isso que você está dizendo, assim, né? O brinquedo era mais masculino, parece que ele está mais adolescente, né? Não é masculino e feminino,
mais infantil, acho que isso entra também um pouco nessa pasteurização dos brinquedos. A gente que trabalha com criança, né? É bem comum, porque no consultório a gente tem brinquedos, né? Todos, né? Assim, tudo que a gente pode ter. Inclusive com aparelho sexual, tudo isso tem, né? Família que tem, a gente tem isso. E é tão interessante porque muitas vezes os meninos vão correndo para os brinquedos típicos de menina, entre aspas, porque não tem acesso em outro lugar, e as meninas vão correndo para os brinquedos típicos de menino porque não tem acesso em outro lugar. É interessante isso, né? Assim, né? A gente poder oferecer, e às vezes tem que explicar para os pais isso, que a gente precisa. Ah, mas o fulano me disse que vem aqui e brinca de boneca. E tem que explicar que a gente tem que oferecer um espaço onde tenha tudo, para que tudo possa aparecer, para a gente poder trabalhar emocionalmente aquela criança. Então, é realmente, assim, algo muito sutil, muito estrutural, né, que vem, e que, como a Brenda falou, assim, né, mesmo com educação, não, né, atravessa todas as bolhas, né. Tem mais alguém do online que gostaria de colocar uma questão, perguntar? Acho que a turma do online está mais encabulada hoje. A turma daqui quer falar mais. Essa questão que a Aline falou, né, de transitar sobre todos os brinquedos, eu lembro na minha infância que para mim era muito normal chegar na casa dos meus primos e brincar com os carrinhos e com as coisas, e a minha mãe nunca falou nada, mas se o meu irmão pegasse uma boneca, aí era o fim, né? Então, Mas acho isso é que muito isso não- interessante, tem 2 pontos aí, né? É a mãe que interdita. Aí, poxa, a vida, a mulher... Mas olha, essa que é a questão. Essa forma naturalizada das relações de gênero também está na cabeça das mulheres, Isso. tá? Então, as mães também vão ser responsáveis por ensinar os seus filhos meninos, assim como as suas filhas meninas, né, a reproduzirem relações desiguais de gênero. Isso. E elas também, por isso que eu tô falando, que o processo de desnaturalização é para todo mundo, não é só os homens que precisam de letramento, as mulheres também precisam de letramento. Exatamente. Porque a raiz do relacionamento abusivo está nisso, de eu não enxergar que a relação é opressiva, né? E que isso não. Né? E no fundo, a gente tem uma dificuldade enorme, porque aqui no Brasil é uma confusão absurda, que está tudo misturado, né? Ninguém consegue enxergar para além de que brincar com a boneca não é uma coisa do feminino, porque o feminino fica associado a algo que não pode estar no masculino, que fica interditado, né? E qualquer característica é associada a uma afetividade, como se o gênero determinasse necessariamente, aí está a heteronormatividade, né? A orientação sexual. Então, no fundo, a gente está falando do quê? De homofobia. Né? É uma homofobia, eu não sei como é que vocês... E na não mulher, foi ameaçada ainda, né? Porque isso causa, gente, uma desestabilização nas pessoas, assim, é tão absurdo, né? Parece que, assim, toda aquela projeção que o pai e a mãe fazem no filho, né? Do seu ego, né? Vai desestabilizar a própria identidade, num nível, assim... É aterrorizante, né? Então, assim, está muito grave, na verdade, o estado social em que a gente está, que a gente não possa permitir isso, né? As coisas cada vez mais concretas, né? Porque se tu pensa bem, se o menino pode brincar de boneca, ele pode brincar de engravidar, ele pode brincar de tanta coisa que ele não vai poder fazer depois, ele nunca vai poder engravidar, ele nunca vai poder fazer um monte de coisa que mulher pode, né? Então, seria muito rico para o menino poder brincar de boneca se não houvesse todo esse peso em cima da brincadeira de boneca, que as mães realmente, até hoje, eu acho que algumas ainda entram em pânico de ver isso. Tem o pânico também da coerção social, né, que é um fenômeno que a gente estuda na sociologia, né, porque até talvez ela intimamente, que os outros vão pensar, né, e aí ela perdeu o controle sobre isso, que os outros vão pensar, o que o meu marido vai pensar, o que os meus familiares, não sei se tem um sogro, alguém ali, né, que tá, esse olhar também tá, né, policiado ali, né, o dos colegas e tudo mais, é bem complicado, né, isso. Eu não sei, eu não tenho filho menino, né? Eu acho que eu ia passar mais perrengue, né? Eu acho que então, tem mais espaço, né? Porque a gente quer oferecer, né? A gente tenta fazer, e por mais que a gente faça esse esforço, é tudo muito direcionado. Eu não conseguia escapar, minha filha assistiu os filmes da Disney, né? Se vestiu de princesa, ainda se veste, ainda quer ir para Disney, ainda quer encontrar as princesas, aquela coisa, mas já tem uma diferença. A princesa que ela gosta não é a Cinderela, ela gosta da Merida.
ela gosta da Tiana, ela adora a Moana, né? Então, assim, já houve alguma coisa ali diferente, né? Mas com pouca coisa, eu acho, de diferente para os meninos, né? Tá muito circunscrito ainda, muito em torno disso. E eles reproduzem esse temor. A homofobia, ela está sendo muito inculcada, tanto pelas mães como pelos pais, desde muito cedo, nas mais pequenas coisas. E isso tem gerado um sofrimento muito grande, né? Eu gosto daquele, não sei se vocês já assistiram, tem um documentário bem interessante que chama O Silêncio dos Homens. Ele está disponível gratuitamente no YouTube, né? E ele é uma produção assim interessante para a gente pensar sobre o sofrimento, né, que a masculinidade tóxica gera, né? Ele começa justamente com um depoimento, né, de um homem adulto que fala que, olha, se ele começasse a chorar, ele tomava cintada, né? Essa repressão às emoções, né? Hoje a gente faz todo esse esforço, né, de ensinar as crianças a identificarem as emoções, a nomearem as emoções, né, a reconhecerem, né? Mas ainda tem pouco espaço para os meninos poderem sentir, poderem a coisa dos objetos de transição. Né? A minha filha tem coleguinhas que foram interditados em relação aos seus objetos de transição desde muito cedo, né? Porque não pode andar por aí agarrado com uma naninha, com um bichinho de pelúcia, não pode. Um negócio assim chega a ser doloroso, né? Então, e causa muito sofrimento. Depois lá na frente vai dar um monte de problema, né? Vocês são mais do que habilitadas, vai parar tudo no consultório, né? Quando para, né? Enfim. Isso que tu está falando é tão importante, e tu começaste falando em poder, e eu penso que existe também uma situação de poder por trás dessa questão, até política, infelizmente, hoje em dia, né? Muitas pessoas também pensam, né, nessa questão das cartilhas, né, nas escolas, para crianças muito pequenas, né? E que eu penso que nem ao céu nem à terra, né? A forma como as coisas têm que acontecer com as crianças, elas têm que ser natural, sabe? Desde tu deixar brincar em casa, tem que partir da criança. Eu acho que essa forçação de barra também de muitas coisas partindo de fora para dentro, em idade muito, muito precoce, atrapalha. E eu acho que tem muitos pais que estão atrapalhados em função disso. Então fica uma coisa assim muito radical, né? Do que pode, o que não pode, do que é menino, do que é menina, do que um horror a uma cartilha que possa dar uma orientação sexual diferente do que tu pensa para o teu filho na escola. Isso eu acho que é um diálogo importante, assim, porque isso está atrapalhando. Né? Então, as pessoas também estão perdendo muito a espontaneidade. Eu vou dizer que, quando eu era menor, as coisas, até por pior que elas fossem, elas eram mais espontâneas. Né? Então, isso também é uma coisa que, às vezes, eu penso e me preocupa, que tem um poder por trás disso, sabe? Tanto para um lado quanto para o outro, e que não deveria haver, não deveria ser assim. Né? A gente já está se aproximando do final. Eu queria dizer, né, a Marlise lançou uma pergunta, quem tinha filho homem, se foi assistir, né? E eu estou duplamente feliz. Primeiro, porque essa característica que a Elo traz para o NIA, né, dessa troca com áreas afins, quando tu começou a falar, né, o olhar sociológico, quantas associações a gente foi fazendo e ligações com o pensar psicanalítico, com a clínica, como amplia, sem contar a tua fluidez e profundidade. Não sei se tu trouxe isso da sala de aula ou do berço, mas é impressionante, né? Falando sem ler e levando a gente a entrar em contato com nós, criança que fomos, crianças que atendemos e o social. Então, muito feliz por isso, reforçando que essa marca da Elo, e ela traz, e a gente tem ganhado muito com isso, né? E duplamente feliz, porque o meu filho foi ver a Barbie, mas tem um detalhe, vai ser aluno dela no próximo semestre, dentro da psicologia. Então, eu estou muito feliz que ele tenha alguém para pensar, né? Estímulo para pensar. Fez propaganda, passou pelo crivo dele, ele disse que tu era ótima. Então,
Mas eu queria dizer, né, que tu reforçou muito a questão da violência que nos preocupa, né, dentro do consultório e fora do consultório, tudo que vem sendo criado, que o letramento, a capacidade de pensar, isso que a gente está fazendo aqui, é a possibilidade de transformação, né? É graças a espaços como esses e a gente poder pensar que pode transformar questões sociais e individuais na clínica. Então, agradeço muitíssimo, foi muito rico. Agradeço a presença de todos, online, presenciais, e por mais momentos. Seja muito bem-vinda. Continue voltando. Primeira de muitas, foi um prazer realmente te ter aqui. Bom, então eu também só tenho a agradecer, foi um prazer enorme, eu gostei muito da acolhida, assim, do altíssimo nível da discussão, assim, é um tema que nos é muito caro, né, embora eu não seja uma especialista na relação do gênero, eu tenho estudado bastante a questão das masculinidades, por conta do meu enfoque, que é violência em juventudes, né. No nosso grupo de pesquisa, a gente transita muito por isso, então conheço o trabalho das minhas colegas, né, que estudam a questão do feminicídio, tudo. Pelo fato de estar muito trabalhando, hoje eu escrevo sobre homicídio de jovens, né, no foco da violência, eu acabo trazendo muito essa questão, né, eu acho que tem uma questão da urgência, né, mas me sinto assim, nessa... é quase como uma missão, acho que todos nós, como educadores, né, professores, pesquisadores e tudo, a gente tem que estar em todos os espaços, né, então agradeço muito, foi muito boa, interessante a interlocução, agradeço imensamente a oportunidade, né, espero que a gente possa repetir em outros momentos, né, e só em relação ao que tu falou no finalzinho, né, é difícil precisar, porque existe uma urgência em a gente desnaturalizar também que a criança, o adolescente, a adolescente estejam atentos, né, à violência, ao abuso sexual, né, então e essa coisa dos limites do corpo, do que é permitido, essa consciência, ela é importante. O combate à homofobia também, né, e eu acho que é um exercício também de desnaturalização da heteronormatividade, né, dessas questões, embora seja um pouco difícil a gente precisar, né, se tem uma idade ideal para isso, um momento ideal, porque, bom, vai ter parâmetros familiares muito diversos em relação a isso, o que é aceitável, o que não é. Vai ter diferenças socioeconômicas, então a gente vai ter crianças que estão mais expostas a determinadas situações desde muito cedo e que precisariam ter mais informação muito mais cedo do que outras, que estão mais protegidas. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, né? Mas não se pode interditar o debate, não se pode tirar o termo gênero dos livros didáticos, não se pode interditar a cartilha, aí também não dá. Não dá para a gente viver como se, né, a gente estivesse em Gilead lá do conto da Aya e tal, sabe? Aí não dá. Também tem uma imensa confusão. Faz parte da estratégia do pânico moral confundir, né? Falar de violência e poder nas relações de gênero, né, e tem uma concepção muito equivocada de educação, como se o professor, a professora tivesse esse poder, que não existe, ninguém inculca nada na cabeça de ninguém. Isso é um mito, ainda se vê a cabeça da criança como se fosse uma caixinha vazia que eu deposito ideias, como se não tivesse individualidade, como se não tivesse capacidade de questionamento, né? Então, não sei de onde as pessoas tiram essas ideias de que nós somos doutrinadores, assim, tá louco, né? Tiram, e aí nós estamos nesse imbróglio. Então, eu agradeço, uma pequena lembrança. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até o próximo.